Olá, irmãos e irmãs. É um grande prazer para mim poder me dirigir a vocês e apresentar essa palestra que me foi solicitada por alguns amigos e conhecidos e que é uma versão ligeiramente expandida e em português de uma palestra que eu fiz para um grupo de alunos aqui na BYU Havaí algumas semanas atrás. O tópico daquela palestra que eu fiz era sobre a influência do Espírito Santo. E eu, ao expandir um pouco o tópico, eu vi que, na realidade, era muito mais a respeito do espírito de revelação, esse grande dom espiritual, que é o espírito de revelação ou de inspiração. E por isso dei o título, então, de O Espírito de Revelação. O que eu vou abordar aqui, para muitos de vocês que são membros antigos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não vai ser novidade. Talvez algumas das citações que eu vou usar de profetas e apóstolos dessa dispensação, pode ser que por causa da minha tradução alternativa, ou talvez por trechos dessas situações não terem sido publicados em português, talvez possam até ser novidade para alguns de vocês que não tiveram oportunidade de ler esses textos no original em inglês. Mas basicamente eu acho que a maioria de vocês vai dizer, olha, não tem novidade nenhuma aí, irmão Martins. Então, tudo bem, não tem problema. Tem muitos jovens que vão poder assistir, membros que são conversos relativamente recentes, e eu espero que essa palestra possa ser de grande utilidade para estes, então. Em primeiro lugar, acho que nós deveríamos abordar qual é a importância desse tópico. Lembra que no livro de Mórmon, lá em 2 Nefe, capítulo 32, Nefe nos diz algo muito significativo. Ele diz, os anjos falam pelo poder do Espírito Santo. Falam, portanto, as palavras de Cristo. Os anjos falam. Quando os anjos ministram, eles ministram pelo poder do Espírito Santo. Então esse tópico de revelação não apenas é um tópico importante para nós, é importante até mesmo para seres celestiais, mensageiros celestiais, pois eles falam pelo poder do Espírito Santo. E é o poder que nos traz, então, inspiração ou revelação. Então, é o fundamento da igreja, como o Salvador ensinou no seu ministério mortal, e sobre esta pedra ele estabeleceria sua igreja. E o profeta Joseph Smith foi quem interpretou essa passagem em Mateus, em que o Salvador estava falando com Pedro, e o profeta Joseph Smith foi quem interpretou essa passagem, dizendo, não, ele não estava falando que Pedro era a base da igreja, a pedra fundamental da igreja, mas sim o princípio de revelação. Então, já que é algo tão importante, nada mais justo que nós estudarmos esse tópico de tempos em tempos. Então, vamos começar então vendo algumas passagens de Escritura, duas passagens em Doutrina e Convênios, que são, a primeira delas, provavelmente bastante conhecida de muitos de vocês, talvez até de todos vocês. Doutrina e Convênios, seção 8. O Senhor disse o seguinte, sim, eis que eu te falarei em tua mente e em teu coração, pelo Espírito Santo, que virá sobre ti e que habitará em teu coração. Ora, eis que este é o Espírito de revelação. Eis que este é o Espírito pelo qual Moisés conduziu os filhos de Israel através do Mar Vermelho em terra seca. E eu tenho aqui como fundo desse slide um fotograma do grande filme feito pelo diretor Cecil B. DeMille, mostrando então esse trecho, o filme dos 10 Mandamentos, mostrando a passagem dos filhos de Israel, a travessia do Mar Vermelho. Algo muito impressionante. Mas o que eu acho mais impressionante é que foi através do poder do Espírito Santo, através desse espírito de revelação, que Moisés foi instruído sobre como realizar esse milagre. Então, através do poder do Espírito Santo, através de revelação, nós podemos receber instruções, podemos ser guiados para fazermos aquilo que o Senhor deseja, obras maravilhosas aqui na terra. Ainda em Doutrina e Convênios, nós lemos o seguinte, na seção 100. O Senhor disse, expressai os pensamentos que eu vos puser no coração e não sereis confundidos diante dos homens.
pois naquela mesma hora, sim, naquele mesmo momento, ser-vos-á dado o que dizer. E aqui nesse slide eu coloquei essa ilustração que foi publicada na revista Ensign, na revista da igreja em inglês, em janeiro de 1980. Era uma ilustração para um artigo do presidente Marion D. Romney sobre inspiração, o espírito de inspiração. E eu achei que esse artista, o nome dele é Jim Christensen, ele foi extremamente feliz ao retratar dessa forma. Temos aqui, vocês podem ver, um mar revolto, céus bastante carregados, uma tempestade caindo, raios caindo, mas na mente do homem mostra um dia claro e bonito e um mar sereno. Mesmo que nós vivamos em dias conturbados, em ambientes conturbados, ainda assim, nós temos a oportunidade de recebermos essa paz, esse conforto que vem de nosso Pai Celestial e do Salvador Jesus Cristo para nós através do poder do Espírito Santo. Foi por isso que eu coloquei como a ilustração inicial dessa minha palestra esse slide com uma visão da cidade de São Paulo. Foi uma foto que eu tirei em 2016, quando eu estava sobrevoando a cidade, e mostra então as Escrituras como sendo um caminho para que nós possamos acessar o poder de Deus, a luz que vem dos céus. Então esse aqui é o significado dessa ilustração que eu fiz, mas mostrando então que através da influência do Espírito Santo nós podemos, mesmo vivendo num ambiente conturbado, ainda assim podemos encontrar paz e tranquilidade. Aliás, eu gosto muito dessa foto porque mostra justamente isso. Lá na foto dá para ver o Centro de Treinamento Missionário de São Paulo. Então tá lá, a grande cidade de São Paulo, a terceira maior cidade do planeta em população, e no meio daquele burburinho, daquela correria do dia a dia, em um lugar ali, naquela foto, onde centenas de pessoas estão acessando o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, e recebendo paz, inspiração, testemunhos, e aprendendo, jovens missionários, aprendendo a falar a língua dos anjos. Agora, como é então que a revelação nos vem? Então, continuando essa nossa revisão, isso é apenas uma revisão, então temos aqui nesse diagrama várias formas através das quais o Senhor se comunica com seus filhos e filhas fiéis. O Senhor pode se comunicar com eles através de visões, coisas que profetas, videntes e reveladores têm, mas outras pessoas também foram abençoadas com isso. Vozes audíveis, temos testemunhos de pessoas que ouviram a voz do Senhor ou a voz de mensageiros se dirigindo a eles. Sonhos, o que eu costumo chamar de sonhos proféticos, aqueles sonhos que são tão vívidos que a gente não consegue esquecer deles, mesmo anos depois conseguimos lembrar de detalhes mínimos, e percebemos nesses sonhos que parece que existe uma correspondência entre o conteúdo do sonho e alguma coisa que nós já lemos nas Escrituras, ou algum ensinamento de um profeta moderno. Então esses sonhos podem ser também formas de revelação. Nem todos os sonhos são uma revelação divina, mas às vezes a gente pode ter situações em que exista uma comunicação através de sonhos. Temos também a voz do Espírito, isso que é a chamada voz mansa e delicada, ou inspiração também, ou testemunho. De fato, a maior parte ou o maior número de comunicações que o Senhor tem com seus filhos e filhas fiéis parece ser através da voz do Espírito, ou da voz mansa e delicada. Mas temos também a ministração de anjos. Isso pode acontecer também, a ministração de anjos, que o profeta Joseph Smith ensinou, que são seres ressurretos, que já pertenceram ou que pertencem a essa terra. E temos também instrumentos, e as escrituras que estão listadas aqui
falam da Liahona, no livro de Mórmon, ou do Urim e Tumim na era moderna, ou mesmo na era antiga. Abraão também usou o Urim e Tumim para aprender as coisas de Deus. São instrumentos. Temos também escrituras. As próprias escrituras são também uma forma do Senhor se comunicar conosco. Quantas vezes já ouvimos testemunhos de pessoas que estavam buscando uma resposta para uma pergunta pessoal, para um problema, e ao abrirem as escrituras encontraram quase como se fosse exatamente a resposta que estavam procurando. Então as escrituras também são uma fonte de revelação. Aquelas mesmas palavras que estão lá, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, pode iluminar nossas mentes para nós compreendermos aquele texto de uma forma com algumas nuances que vão se adequar às nossas situações. Então, à medida que as nossas circunstâncias mudam, a nossa interpretação, a nossa aplicação das Escrituras para as nossas circunstâncias também muda. Então, essas são algumas formas de recebermos a revelação. Agora, vamos ver o que o profeta Joseph Smith ensinou a respeito do recebimento de revelação. Ele disse o seguinte: as manifestações do dom do Espírito Santo, o ministério de anjos, ou o desenvolvimento do poder, majestade ou glória de Deus, raramente foram manifestados publicamente. Mas o mais comum era quando os anjos apareciam, ou o próprio Deus se revelava para indivíduos particularmente, em seus aposentos ou nos campos, e geralmente sem barulho ou tumulto. Então isso é uma coisa importante nós lembrarmos também. As revelações, geralmente, revelação, inspiração, são recebidas em ambientes serenos, tranquilos, e particularmente, em geral, não é diante do público. Existem situações, às vezes a gente pode estar, especialmente quando estamos servindo na igreja de Jesus Cristo, podemos ter situações que nós estamos lá ministrando uma aula na escola dominical, na sociedade de socorro, ou num quórum de eldres, e no meio da lição temos aquela inspiração de que, olha, esquece aqui por uns minutos, esquece as tuas anotações aqui e cita essa escritura, ou fala daquela citação daquele profeta moderno. Muitas vezes podemos também estar em horas de meditação, serenidade. E eu me lembro, inclusive, 30 anos atrás, em 1988, tivemos uma conferência regional no Rio de Janeiro, em que o presidente Gordon B. Hinckley, na época era conselheiro na primeira presidência, ele presidiu aquela conferência e eu fui o intérprete dele. Então, estávamos na Capela da Tijuca, no Rio de Janeiro, e ele nos disse, era uma sessão de liderança do sacerdócio nessa conferência regional, e ele disse que uma das coisas principais que ele tinha para nos dizer, ele tinha vindo de Salt Lake para nos dizer especificamente que seria bom que nós passássemos mais tempo em meditação. Éramos todos ali líderes do sacerdócio. Na época eu servia como bispo naquela mesma ala, a ala Tijuca. E eu me lembro que ao traduzir isso, o meu primeiro pensamento que eu tive foi: poxa, você veio lá de Salt Lake, presidente, só para dizer para a gente sentar e pensar. Mas ao mesmo tempo que eu pensei isso, imediatamente pensei: peraí, esse é um profeta vidente e revelador. Se ele está dizendo que é para você sentar e pensar, então senta e pensa. E foi um conselho muito importante, e muito válido, muito útil, porque justamente nesses momentos de serenidade, como o profeta Joseph Smith falou, sem barulho, sem tumulto, muitos desses momentos é que nós recebemos inspiração. Aliás, eu já ouvi 2 apóstolos modernos, me lembro o presidente Elder Richard Scott e então Elder Henry B. Eyring, hoje presidente Eyring, que disseram isso, que frequentemente eles sentem que o Senhor fala com eles de forma mais clara, de forma mais poderosa, nas primeiras horas da manhã, quando ainda está bem cedo, eles acordam bem cedo e estão ali orando, meditando e lendo escrituras. E nessas horas ele diz que se torna mais fácil perceber
a manifestação do poder do Espírito Santo nos transmitindo inspiração e revelações. Eu já ouvi alguns outros dizerem isso. Minha própria experiência também em situações que eu estive de liderança, seja como bispo ou como presidente de missão, eu às vezes até dizia isso para minha esposa, eu fazia um pouco de gozação da coisa, eu não devia, mas fazia um pouco de gozação, eu disse, poxa, parece que o senhor está num fuso horário diferente. A revelação sempre vinha 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, mas eram aquelas horas tranquilas, onde não tinha barulho vindo da rua, ou quase nenhum barulho vindo da rua. Eu estava em São Paulo na época, na missão, mas o telefone não tocava, então não tinha interrupções, distrações. Então nessa hora parece que a gente fica um pouco mais próximo do véu, parece que o véu fica um pouco mais fino. Então, não sei se isso é de ajuda para qualquer um, mas seja como for. O ponto importante aqui é esse. Ponderação abre o caminho para revelação. E nessa foto que tenho nesse slide aqui, mostra um lago, aquele lago tranquilo, que a água está serena ali, um lugar tranquilo, um lugar de paz. Aliás, no idioma inglês é muito interessante isso, não funciona no português, mas no idioma inglês, um lago como esse é chamado também de pond, P-O-N-D, pond. Interessante que em inglês, pond é então a raiz da palavra ponderação, ou ponderation, or to ponder, ou o verbo to ponder, ponderar. Muito interessante, para haver ponderação tem que haver tranquilidade. Ou melhor, para haver revelação, vai ser muito melhor que nós estejamos em momentos de tranquilidade. Não quer dizer que não podemos receber revelação a qualquer momento, no ônibus, no metrô. Não, pode sim. Até lá, pode estar lá no estádio de futebol receber revelação. Um pouco mais difícil, mas não é impossível. Mas vai ser muito melhor, ou melhor, vai ser muito mais perceptível para nós se estivermos então num lugar calmo e tranquilo. Continuando com esse ponto, ponderação junto com oração. Não apenas pensando, analisando, mas orando, mentalmente orando, perguntando ao Senhor, conversando com Ele. E essa é a noção. Nós vivemos num mundo de trevas, vivemos num mundo de escuridão, um mundo decaído. E ao buscarmos o Senhor em oração, nós podemos então passarmos por essas nuvens escuras, como vocês veem nessa foto aqui, passar por essas nuvens escuras e chegarmos cada vez mais próximo da luz, a luz de Cristo, o poder do Espírito Santo, e recebermos então instruções, revelações, conforto, paz, tranquilidade com relação aos problemas, às dificuldades, às decisões que temos que tomar. Então, continuando com esse pensamento, alguns vão perguntar, mas olha, irmão Martins, ponderar e orar sobre o quê? Então me permita sugerir essas áreas a serem ponderadas. Número 1, as obras padrão, as escrituras. Mas o quê? Procurando nas escrituras protótipos, modelos que nós podemos seguir ou modelos que nós devemos evitar. Nem tudo nas escrituras são coisas positivas. Às vezes temos relatos de coisas negativas. E são coisas que os profetas estão nos ensinando a evitarmos aquelas coisas. Isso é muito comum no Velho Testamento da Bíblia, onde os profetas, ao invés de dizer faça isso, não faça aquilo, muitas vezes eles contavam a história. Olha, então tinha uma história de um personagem bom e depois uma história de um personagem ruim. Então, positivo e negativo, e era a maneira deles se expressarem para que os leitores, então, ou os ouvintes deles, então resolvessem, olha, isso daqui então é para mim seguir esse modelo aqui e evitar aquele outro modelo. Isso é a mesma coisa que nós encontramos no livro de Mórmon. O livro de Mórmon, em boa parte, é um texto do Velho Testamento. É daquela mesma era, pelo menos o início do livro de Mórmon é daquela mesma era. E os profetas do livro de Mórmon fazem a mesma coisa. E está aqui, ó, um bom e um ruim, um bom e um ruim. Está aqui, ó, Jacó e Xerém, Alma e Coriô. Aqui, Capitão Moroni e o Amaliquiá. Eu acho que falam Amaliquias. Eu não memorizei ainda os nomes em português na versão nova do livro de Mórmon, mas que seja.
mostrando sempre, olha, o certo e o errado, o bom e o ruim. E nesses protótipos, então, nós vemos, nesses modelos, nós vemos o que fazer e o que evitar de fazer. Também encontramos nas Escrituras precedentes de bênçãos. Podemos ver nas Escrituras como é que o Senhor abençoou seus filhos e filhas fiéis em eras passadas. E aí nós podemos exercer nossa fé em nossas orações e pedir ao Senhor, Senhor, olha, eu li nas Escrituras aqui que tu abençoou esse povo aqui, tu abençoou essa pessoa aqui com essa bênção. Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim, poderia me abençoar com a mesma coisa? É um precedente que nós podemos usar em nosso favor. E lembra, como as Escrituras dizem, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Então, se Ele concedeu certas bênçãos no passado, Ele com certeza vai estar disposto a nos conceder essas mesmas bênçãos hoje em dia. Quando o Senhor não nos concede uma certa bênção que nós estamos pedindo, tá? Geralmente, se nós estamos sendo fiéis em todas as coisas, é simplesmente porque Ele tem alguma coisa melhor para nos dar. Essa experiência que eu tenho tido já em mais de 40 anos, mais de 4 décadas, vivendo o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. E a experiência que muitos de vocês já tiveram também e podem testificar. Outra coisa que nós devemos ponderar sobre as palavras dos profetas vivos. Olha, o que eles estão ensinando? Quais são as coisas, quais são os conselhos, quais são as instruções que eles estão dando? E estamos aqui, final de 2018. Puxa, esse vai ser um ano que vai ser lembrado por muito tempo. Como o presidente Russell M. Nelson, nosso profeta na atualidade, em 2018. Poxa, quantas coisas ele nos instruiu nesse ano. Mudanças profundas, algumas delas talvez até radicais para alguns de vocês, na organização da igreja, na organização das nossas reuniões dominicais. E olha, veja que no final de 2018, ele publicou um videoclipezinho dizendo assim, olha, a restauração não terminou ainda não. Olha, tem muito mais coisas para vir. Ele falou, famosamente falou, olha, tomem suas vitaminas, descansem, e espere o próximo ano, e o ano seguinte, e o ano seguinte. Então vai ser uma era de grandes mudanças também. Então temos que ficar atentos ao que os profetas estão ensinando. Depois, podemos ponderar também sobre as palavras que foram proferidas nas nossas bênçãos patriarcais, onde nós encontramos lá orientação para eventos atuais da nossa vida e eventos futuros. A bênção patriarcal nada mais é do que um livro de escrituras, tá? Que é individual. Tá? É um livro de escrituras feito sob medida para a gente. São as palavras do Senhor para nós. É como se fosse o livro de Apocalipse, lá no Novo Testamento, mas escrito só para nós, para ninguém mais. Então, se nós lemos aquelas palavras, ao longo do tempo, à medida que as nossas circunstâncias mudam, o Espírito do Senhor nos mostra aplicações diferentes daquelas mesmas palavras para as nossas vidas. Então, podemos encontrar muita instrução, muita orientação também nas nossas bênçãos patriarcais. Muita inspiração mesmo. E para aqueles que receberam sua investidura no templo, e para aqueles que um dia ainda irão, alguns de vocês são jovens, mas ainda irão receber sua investidura no templo, está aqui um dos motivos pelos quais vocês vão querer receber sua investidura, tá? Que é para que possam aprender certos protótipos ou modelos e perspectivas sobre todos os estágios da vida. Deixa eu elaborar um pouquinho mais nisso daqui. Olha, bênçãos patriarcais, em primeiro lugar. Como eu disse, orientação para eventos atuais e futuros. As palavras que foram proferidas na bênção patriarcal não são apenas para uma única época da nossa vida, mas são para toda a nossa vida. Então, aquilo que minha bênção patriarcal dizia, e eu recebi minha bênção patriarcal em 1974, e depois, em 1980, eu recebi um complemento, um complemento na minha bênção patriarcal, porque minha bênção patriarcal não dizia qual tribo de Israel eu pertencia. Então eu tive que receber esse complemento. Aquelas palavras que eu achava quando eu tinha 21, 22 anos de idade, que eu achava que eu já sabia o que aquilo dizia, hoje eu olho, quando eu leio minhas bênçãos patriarcais, eu disse, não, olha, não é bem assim não. Tal como acontece nas Escrituras,
as palavras que estão na nossa bênção patriarcal podem também ter múltiplos cumprimentos, podem ser cumpridas múltiplas vezes. Minha bênção patriarcal, tá, então eu leio e eu sei, poxa, eu achava que isso significava tal coisa. Mas agora, 30 anos depois, 40 anos depois, eu estou vendo que olha, já significa um pouco mais. É espetacular isso. Outra coisa também, encontramos as bênçãos da afiliação tribal. Por que eu precisei receber um complemento? Por que era importante eu saber a qual tribo de Israel eu pertencia, ou a qual tribo eu tinha sido adotado, seja o que for, tanto faz. O efeito é o mesmo. E deixa eu mostrar esse diagrama para vocês aqui. Tá? Muitas vezes pessoas me perguntam isso, escuta, eu quero saber mais sobre minha tribo, isso e aquilo, o que tem? Olha, em primeiro lugar, não temos tanta informação assim sobre bênçãos específicos para as tribos. A bênção patriarcal por si só já traz essas informações. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, olha, na medida que a gente entende bênção patriarcal, é como se fosse um reservatório d'água com 12 torneiras. Ou seja, todo mundo está bebendo água do mesmo reservatório, da mesma caixa d'água. Só que são torneiras diferentes. Então, o reservatório representaria as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó. E as torneiras são as diferentes tribos de Israel. Efraim, Manassés, Zebulon, Dan, Aser, Benjamim, Judá e assim por diante. E uma coisa importante que eu coloquei aqui, para todos os efeitos práticos na atualidade, não existe ascendência entre as tribos, não existe uma tribo mais importante que a outra. Isso é uma tendência muito humana que as pessoas têm, de que eu quero ser especial, eu quero ter um relacionamento especial com o Senhor. Você já percebeu que nem profetas e apóstolos usam essas expressões? Eles mesmos não falam que eu tenho um relacionamento especial com o Senhor, eles não falam isso. Então para que eu vou falar? Então não, olha, eu tenho minhas bênçãos, estão ali, o Senhor me ama, e eu não preciso que o Senhor me ame, ou ame a mim, mais do que ame o meu vizinho. Não preciso disso. Tá? Aí eu estou fazendo com que o meu coração se deixe levar pelo orgulho, outras coisas que não vai ser uma coisa boa para mim no final das contas, não. Então não existe ascendência entre a tribo. Então se você é da tribo de Manassés, não quer dizer que você vai ser menor no reino de Deus do que quem é da tribo de Efraim. Não. Ou da tribo de Judá. Não. Tanto faz. Todo mundo vai beber água do mesmo reservatório. Então isso era uma coisa que eu gostaria de dizer sobre bênçãos patriarcais e a afiliação tribal. Agora, falando sobre a investidura no templo. Tá? Para quem não sabe, para quem não entendeu ainda, o que nós vemos e ouvimos na casa do Senhor, no templo, é nada mais do que uma narrativa simbólica da nossa jornada, desde a pré-existência, desde a existência pré-mortal, vindo aqui para a vida mortal, e depois dessa vida mortal, na vida pós-mortal. É uma jornada que nós temos, saindo da presença do nosso Pai Celestial, e um dia retornando à presença dele. E na investidura nós vemos então, representados para nós, diferentes estágios dessa jornada. A gloriosa vida espiritual pré-mortal, a vida edênica, a vida no Jardim do Éden, onde nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram, e que, por exemplo, podemos dizer que é a vida que nós vivemos quando somos criancinhas. O mundo é um paraíso, quando nós somos criancinhas. A grande maioria dos casos é. Infelizmente, tem algumas criancinhas que, infelizmente, vivem em condições terríveis pelo mundo afora. Por causa de fome, por causa de guerras, por causa de abuso, violência doméstica. Infelizmente, não é da vontade do Senhor que essas coisas aconteçam. Mas, fora essas situações, quando você é criancinha, você vive no Jardim do Éden lá. É aquilo mesmo, ele anda pelado dentro de casa, não acha nada demais, não sei o quê, mas a gente vai crescendo, aí a gente vai tomando ciência, então, peraí, eu já não posso fazer isso, né? Deixa eu botar um short aqui, alguma coisa e tudo, e por aí vai. Depois, entramos então no estágio do mundo decaído, que é o mundo solitário e tristonho que nós vivemos agora. Mundo cheio de desafios, cheio de obstáculos, cheio de ambiguidades,
se tudo fosse escolher entre certo e errado, a vida seria muito fácil. Há muitas vezes as situações é de escolher entre o certo e um outro certo, uma outra alternativa certa. Uma alternativa errada e uma outra errada. E aí, qual das duas é mais errada? Às vezes são essas ambiguidades que fazem com que a gente perca noites de sono. Mas nós temos a promessa de que o Senhor vai nos guiar através do poder do Espírito Santo. Daí a importância do Espírito de revelação. Na investidura do templo aprendemos também sobre o que nos espera nessa gloriosa vida após a ressurreição, após a mortalidade. Então, temos muitas coisas que nós aprendemos na casa do Senhor a respeito da nossa jornada em direção à presença de Deus. Então, essas são algumas coisas que nós podemos ponderar. É sobre essas coisas que nós devemos ponderar. E vamos passar a vida inteira ponderando. E sempre vamos ter alguma nuance, alguma perspectiva, alguma coisa que eu sempre via desse jeito, mas agora eu já estou vendo desse outro ângulo aqui, ou tem esse outro ângulo que eu não tinha notado ainda. Sempre vai ter alguma coisa que, através de ponderação, o Espírito Santo vai nos guiar a esses novos conhecimentos e vão abençoar a nossa vida, vão nos dar cada vez mais sabedoria, inteligência, e paz, e tranquilidade, e confiança. Confiança para viver a vida e enfrentar todos os desafios dela, sabendo que, olha, meu Pai Celestial me ama e Ele vai me abençoar. Jesus Cristo morreu por mim, ressuscitou, e Ele agora tem essa igreja dele e Ele vai me abençoar. Eles não vão me abandonar, o Pai e o Filho não vão me abandonar. Eu sou muito caro para eles. Então, agora vamos ver algumas citações de profetas modernos sobre esse assunto do espírito de revelação. E vamos começar então com o profeta Joseph Smith, onde ele disse o seguinte: todas as coisas, sejam quais forem, que Deus, em sua infinita sabedoria, achou conveniente revelar-nos enquanto vivemos na mortalidade, a respeito de nossos corpos mortais, são-nos reveladas de maneira abstrata e são reveladas ao nosso espírito precisamente como se não tivéssemos corpo algum. Então, isso é uma coisa importante lembrarmos. Revelações vêm aos nossos espíritos. Não é uma coisa que nós vamos entender logicamente. Não é só o nosso cérebro mortal, mas é o cérebro do nosso espírito. O presidente Joseph Fielding Smith ensinou isso. Falando ao espírito do homem, o Espírito de Deus tem o poder de comunicar a eficiência e entendimento do que ela poderá ser comunicada por contato pessoal, até mesmo com os seres celestiais. Por meio do Espírito Santo, a verdade é incutida nas próprias fibras e nervos do corpo, de maneira a não ser esquecida. Por isso que a maioria das revelações parece que o Senhor nos transmite através da voz mansa e delicada, a voz do Espírito, ou inspiração. Porque, como o presidente Joseph Fielding Smith falou, até mesmo ver um anjo não teria tanto impacto, ou um impacto tão prolongado, quanto a influência que vem de espírito para o nosso espírito, ou do Espírito Santo para os nossos espíritos. Esse foi um conceito que foi ensinado também para o presidente Brigham Young. E é uma coisa que nós vemos no livro de Mórmon, nós vemos isso. Veja lá em terceiro Nefe, quanto tempo levou para o pessoal começar a esquecer os grandes milagres que eles viram lá na época do nascimento do Salvador Jesus Cristo. Em questão de 2 anos, o pessoal já estava duvidando de que aquilo tinha sido grande coisa. Então, agora, aquele conceito que nós vimos alguns minutos atrás do profeta Joseph Smith, o presidente Spencer W. Kimball ensinou a mesma coisa. Ele disse: as sarças ardentes, as montanhas fumegantes, está falando de Moisés aqui no Velho Testamento, os Comoras e Kirtlands, foram realidades, mas estes foram exceções. O grande volume de revelação veio a Moisés, a Joseph, e chega ao profeta de hoje em uma maneira menos espetacular, por meio de impressões profundas, sem espetáculo ou glamour ou eventos dramáticos. Impressões profundas. O presidente Spencer W. Kimball, que foi nosso profeta nos anos 70 e 80, ele usava muito essa expressão, impressões profundas. Não chega a ser um pensamento, não chega a ser uma ideia,
Por isso que a Escritura chama, o Senhor diz que é uma voz mansa e delicada. Não chega a ser uma ideia, não é uma frase que vem, uma palavra que vem. Não. É uma coisa mais sutil, que a gente tem que parar e dizer, peraí, o que foi aquilo? Peraí, tinha alguma coisa aqui na minha mente, o que era? Ponderação é necessária para isso. O presidente Kimball continua dando um alerta. Ele disse, sempre esperando o espetacular, muitos perderão completamente o fluxo constante de comunicação revelada. Agora vamos para o presidente Boyd K. Packer. Um outro alerta que ele nos transmite aqui é isso. Não é sábio exigir respostas ou bênçãos imediatas ao nosso bel prazer. Não podemos forçar as coisas espirituais. Palavras tais como compelir, coagir, obrigar, pressionar, demandar, não descrevem nossos privilégios com o Espírito. E ele continua dizendo, não fiquem impacientes para obter grande conhecimento espiritual. Deixai que cresça, ajudai-o a crescer, mas não o forcem, ou abrirão o caminho para serem enganados. Aprendi que experiências espirituais fortes e impressionantes não nos chegam com muita frequência. Sempre achei essa citação dele extremamente interessante. Olha, era um profeta vidente e revelador, mas ele dizia, experiências espirituais fortes e impressionantes não nos chegam com muita frequência. Então não podemos forçar coisas espirituais ou bênçãos espirituais. Aí, o presidente Dallin H. Oaks disse então qual deve ser a nossa atitude com relação à busca de revelação. E ele disse o seguinte, devemos reconhecer que o Senhor nos fala através do Espírito em seu próprio tempo e em sua própria maneira. Muitas pessoas não entendem esse princípio. Elas acreditam que quando estiverem prontas e quando for conveniente, poderão invocar o Senhor e Ele responderá imediatamente, do modo exato em que elas prescreveram. Revelação não vem dessa forma. Na maioria dos casos, sua própria maneira não é uma interrupção estrondosa ou uma luz ofuscante, mas sim o que as Escrituras chamam de uma voz mansa e delicada. Alguns buscaram exclusivamente as grandes manifestações e não reconheceram a voz mansa e delicada. Isso é como decidir que aprenderemos apenas com um professor que grita e que nos recusaremos a ouvir até mesmo o ensinamento mais sábio quando vem num sussurro. Agora, nas Escrituras, lemos então, especialmente Doutrina e Convênios, que o Senhor fala, em seção 9 de Doutrina e Convênios, sobre o ardor no peito. Você vai sentir o ardor no peito. Se não sentir o ardor no peito, vai ter um estupor de pensamento. Estupor não é esquecer, não é esquecimento. Estupor é um estado mental de confusão, de indecisão. Isso aqui é um estupor, um estado quase que permanente de será que é isso mesmo? Será que não é? Será que eu faço? Será que eu não faço? Isso aqui é um estupor de pensamento. É o contrário de revelação. E esse ardor no peito, o presidente Oaks disse o seguinte, a palavra ardor significa um sentimento de consolo e serenidade. E ele citou um trecho de um livro que dizia, a linguagem da paz, como é falada pelo Senhor, abrange uma sensação de confiança, conforto e cordialidade. É gentil e calma, amável e doce, é temperante e gentil, é metódica e identificada com felicidade, alegria e sentimentos de amor. Agora, vamos ver uma outra coisa, que como distinguir, ou como reconhecer que alguma coisa que sentimos é uma revelação divina. O presidente Oaks, mais uma vez, nos ensina isso. Ele diz assim, existem pelo menos 3 testes que podemos usar racionalmente para verificar o limite da autenticidade de uma revelação. Uma revelação verdadeira passará em todos esses 3 testes. E uma revelação espúria, cuja fonte é dos homens ou de demônios, falhará em pelo menos um desses testes. Ele diz então,
primeiro lugar, uma revelação verdadeira edificará o destinatário. Deve, portanto, estar em palavras que sejam coerentes ou em um sentimento cuja mensagem possa ser entendida por alguém que esteja espiritualmente receptivo. É importante nós lembrarmos aqui isso. Nosso Pai Celestial não quer nos confundir, Ele não quer confusão, Ele é um Deus de verdade. A glória de Deus é inteligência, em outras palavras, luz e verdade. Não trevas e confusão, não trevas e falsidade. Então o Senhor quer se comunicar conosco, Ele é um Pai amoroso, Ele quer se comunicar conosco e sempre vai se comunicar de uma maneira que nós possamos compreender. Ele sempre vai se comunicar de uma maneira que até uma criança, até uma criancinha possa compreender. Olha lá no livro de Mórmon de novo, 3º Nef, capítulo 17. Quando o Senhor, Salvador Jesus Cristo, trouxe anjos para o meio dos nefitas e lamanitas, esses anjos primeiramente ministraram as criancinhas. Não ministraram os apóstolos, não ministraram os adultos, ministraram em primeiro lugar as criancinhas. Interessante, né? Então, segundo ponto. O conteúdo de uma revelação verdadeira, o presidente Oaks disse, deve ser consistente com a posição e responsabilidades da pessoa que a recebe. Isso exclui a possibilidade de chamados ou designações secretas para receber revelações. Uma das evidências mais seguras das falsas revelações é que seu conteúdo é comunicado através de outros canais, além daqueles que o Senhor prescreveu. Outros canais. Revelação vem de Deus para nós, pelo poder do Espírito Santo. Ela não vem dos lados. Não vem de coisas ocultas que, não, isso daqui é uma coisa que ninguém pode saber, não conta para ninguém. Aqui, olha, só o irmão fulano lá é que sabe disso, ninguém, não conta para o seu bispo, não conta para o presidente da... Olha, sabe que isso aí, olha, não é. Quando o Senhor fala, Ele fala às claras. Sim, revelação, mas falou que não é para divulgar para todo mundo. De fato, não é para divulgar para todo mundo. Então você escreve lá num diário seu, lá, anota aquilo e guarda. Sabe, aquele diáriozinho que, olha, para abrir 25 anos depois da minha morte, coisa assim. Que é para benefício dos seus filhos, seus netos, na idade adulta deles, e outros descendentes seus. Mas fora isso, zip. Tá? Então, conteúdo é consistente com a posição e responsabilidade da pessoa que recebeu a revelação. E terceiro teste. O presidente Oaks disse, uma revelação verdadeira deve ser consistente com os princípios do Evangelho, conforme revelados nas Escrituras e nos ensinamentos dos profetas. Ele continuou dizendo, o Salvador não dará revelações que contradigam os princípios do Evangelho. Sua casa é uma casa de ordem. E ele conclui dizendo, o teste de edificação como uma maneira de filtrar revelações falsas e enganosas de Satanás foi reafirmado em uma revelação subsequente ao profeta Joseph Smith. Essa revelação também especifica testes relacionados. Espírito de oração, um espírito contrito, uma linguagem mansa, cumprimento das ordenanças do Evangelho e a ausência de ficar fisicamente dominado pelo Espírito. Agora, uma coisa que nós devemos fazer com relação a essas revelações é mantê-las guardá-las, tá? Guardá-las com algo muito precioso e secreto. Então, o presidente Boyd K. Packer ensinou esse princípio. Ele disse, olha, quando experiências espirituais acontecem, geralmente são para nossa própria edificação, instrução ou correção. A menos que sejamos chamados pela autoridade apropriada para fazê-lo, elas não nos colocam, essas revelações não nos colocam em posição para aconselhar ou corrigir os outros. Eu também passei a acreditar que não é sábio falar continuamente de experiências espirituais inusitadas. Elas devem ser cuidadosamente resguardadas e compartilhadas apenas quando o próprio Espírito nos induz a usá-las para abençoar a outros. Certa vez ouvi o presidente Marion D. Romney aconselhar os presidentes de missão e suas esposas, dizendo, não conto tudo o que sei. Nunca contei à minha esposa tudo o que sei, pois descobri que,
Se eu falasse de coisas sagradas levianamente, o Senhor não confiaria mais em mim. Muito interessante esses pontos. Então, agora, voltando a presidente Oaks, vamos falar um pouquinho sobre o papel das escrituras nesse processo revelatório. Então, o presidente Oaks disse, para nós, as escrituras não são a fonte definitiva de conhecimento, mas a que precede a fonte definitiva. O conhecimento definitivo vem por revelação. A palavra do Senhor nas Escrituras é como uma lâmpada para guiar nossos pés. E a revelação é como uma força poderosa que aumenta em muito a iluminação da lâmpada. Uma escritura não se limita ao que significava quando foi escrita, mas também pode incluir o que essa escritura significa para um leitor hoje. A leitura das Escrituras também pode levar à revelação atual sobre o que mais o Senhor deseja comunicar ao leitor naquele momento. O que mais o Senhor deseja? O que mais Ele deseja comunicar para o leitor naquele momento? O presidente Oaks continua, não exageramos quando dizemos que as Escrituras podem ser um urim e tumim para ajudar cada um de nós a receber revelação pessoal. Agora, vamos para o presidente Harold B. Lee. Foi nosso profeta de 1972 a 73. Pouco tempo, mas ele deixou alguns ensinamentos importantes também. E ele alertou sobre uma coisa que não era tão grande problema assim na época dele. Acho que é um problema muito grande hoje em dia, 2018. Então, o presidente Harold B. Lee diz o seguinte, nunca deixa de me surpreender quão ingênuos são alguns membros da nossa igreja quando passam adiante histórias sensacionais, ou sonhos, ou visões, alguns supostamente dados a líderes da igreja, passados ou presentes, supostamente do diário particular de alguém, sem primeiro verificar o relato com as autoridades apropriadas da igreja. Hoje em dia nós vivemos numa era do fake news, né, das notícias falsas. Infelizmente isso pode acontecer dentro da igreja também. E olha, alguns de vocês sabem muito bem, o diabo é o pai das mentiras. Ele é o pai do fake news. Mas a glória de Deus é inteligência, luz e verdade. Não trevas e confusão ou trevas e falsidade. Então, quando eu leio alguma coisa, olha, temos máquinas de busca hoje em dia na internet. Olha, às vezes não precisa mais do que 15 a 30 segundos para descobrir se alguma coisa é falsa. Não precisa mais do que isso. Faz uma buscazinha rápida lá e verifica antes de passar aquilo adiante. Passa-se muita bobagem na internet adiante. E infelizmente algumas dessas coisas vêm para dentro da igreja. Isso, olha, nós não acreditamos nisso. Não faz parte da nossa doutrina fazer isso. Não precisamos de histórias sensacionalistas, não precisamos dessas coisas, relatos de supostos milagres que não foram confirmados. Os que não foram confirmados, deixa aquilo guardado lá, deixa lá. Lembrem, muitas dessas falsidades que circulam hoje em dia, elas são criadas, essas notícias falsas, informações falsas, são criadas para gerar uma reação emocional negativa nas pessoas, para levar as pessoas à ira, tá? Para levar as pessoas à dúvida. Isso não é obra do Senhor. Pelo contrário, o próprio Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, lá no livro de Mórmon, 3º Nef, capítulo 11, o Senhor falou, não é a doutrina dele levar cólera aos corações dos homens e criar desavenças, contendas, não é a obra dele. Então, vamos tomar bastante cuidado antes de passarmos informações adiante. Para verificar essas coisas, não vai levar muito tempo para fazer uma verificação. Agora, um outro ponto para nós concluirmos vem de Elder Richard G. Scott, que num discurso de uma conferência geral nos instruiu sobre o que fazer quando você está buscando inspiração e não consegue receber a inspiração.
e tenta, ora, jejua e pede e não acontece. Então, as palavras muito sábias de Elder Scott, ele diz o seguinte: o que você faz depois de se preparar cuidadosamente, orar com fervor, esperar durante um período de tempo razoável por uma resposta, e ainda assim não a receber? Talvez deva expressar gratidão quando isso ocorre, porque é uma prova da confiança do Pai em você. Quando você vive dignamente, quando suas escolhas são consistentes com os mandamentos, com os ensinamentos do Salvador, quando suas escolhas são consistentes com os ensinamentos do Salvador, e uma ação se torna necessária, proceda com confiança. Deus não deixará que você vá muito longe sem uma impressão de advertência se estiver tomando a decisão errada. Olha, eu posso confirmar essas palavras para vocês, com o meu próprio testemunho disso. E, aliás, a minha experiência, eu posso compartilhar isso também. Sinto confortável em compartilhar. Eu, nas minhas orações, todos os dias, eu peço 3 coisas. Peço ao Senhor para, depois de pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas e imperfeições, que alguns de vocês conhecem bem, eu peço a Ele que me conceda a companhia do Espírito Santo. E que através do Espírito Santo eu possa receber inspiração, sabedoria e inteligência. Inspiração, sabedoria e inteligência. Através da inspiração, eu vou saber o que o Senhor quer que eu faça. E vai me dar instruções específicas sobre o que fazer. Por meio daquelas impressões profundas, né, falando na minha mente, no meu coração. Mas se por acaso essas impressões profundas não vierem, é para isso que eu peço então sabedoria e inteligência. Sabedoria para mim vasculhar a minha memória e ver que experiências que eu já tive que foram parecidas com essa, que situações que eu já vivi na minha vida que foram parecidas com essa, que lições que eu aprendi nessas situações que eu poderia então aplicar essas lições hoje. Isso é sabedoria. A aplicação justa de conhecimentos verdadeiros. Se eu nunca vivi aquela experiência, eu estou vivendo algo que, olha, é inédito na minha vida, aí então por isso que eu peço inteligência, para que eu possa, vasculhando as Escrituras e as palavras dos profetas modernos, analisar e descobrir uma forma de aplicar ensinamentos proféticos para aquela situação que eu estou vivendo, aquela situação nova, inédita que eu estou vivendo. Para isso, inteligência. Então por isso que eu peço essas 3 coisas: inspiração, sabedoria e inteligência. Está aqui uma dica para vocês aí, espero que seja útil. Muito bem, irmãos e irmãs, essas são algumas das ideias e ensinamentos que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Como vocês viram, muitas das coisas que eu tratei aqui foram meras revisões de coisas que vocês já tinham conhecido anteriormente. Talvez uma palavra, uma nuance qualquer tenha sido um pouco diferente, mas finalizando, eu gostaria apenas de testificar para vocês que Deus, nosso Pai Celestial, vive, que Ele nos ama, Ele é um Pai amoroso, um Pai perfeito, perfeitamente amoroso, nos conhece perfeitamente. Jesus Cristo é o nosso Salvador e o nosso Redentor. Ele é o cabeça da igreja que leva o seu nome, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele também nos ama. Ele sofreu pelos nossos pecados. Ele tomou a surra que cada um de nós deveria tomar pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas más decisões. Jesus Cristo já pagou por isso. E agora Ele nos convida a vir a Ele e então nos prepararmos para retornarmos juntos à presença de nosso Pai Celestial, em glória e imortalidade e vida eterna. E foi para isso que Jesus Cristo organizou sua igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Essa não é apenas mais uma igreja, não é mais uma religião no mundo. Não se iluda. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, podemos muito bem dizer que é a embaixada do reino dos céus aqui na terra. É o repositório terreno de verdades eternas reveladas pelo poder do Espírito Santo a profetas e apóstolos,
é o repositório terreno de leis, mandamentos, de ordenanças, de convênios, e o repositório dos sacerdócios necessários para ensinar essas verdades eternas, essas leis, esses mandamentos, necessário para oficiar essas ordenanças e administrar esses convênios, para que nós possamos ser abençoados nessa vida e sermos exaltados na vida futura após uma ressurreição gloriosa. Testifico a vocês que somos guiados hoje em dia por profetas verdadeiros. Joseph Smith foi um verdadeiro profeta de Deus. Os sucessores deles, até hoje, até o nosso profeta atual, que hoje em dia, em 2018, é o presidente Russell M. Nelson, tem sido, são, e os seus sucessores serão profetas verdadeiros de Deus. Se nós seguirmos os conselhos deles, seremos abençoados. E toda vez que encontrarmos alguma diferença de opinião, alguma coisa que na Igreja de Jesus Cristo, que vemos que, olha, parece que está em discordância com os padrões do mundo, esse padrão da igreja, essa norma da igreja está discordando das normas do mundo, lembrem disso. Essa igreja não é uma igreja de homens, não foi uma igreja criada por homens. Ela foi organizada pelo Salvador Jesus Cristo. Naturalmente, os padrões, os ensinamentos dessa igreja vão ser diferentes dos padrões do mundo. Então, vamos seguir os padrões que o Senhor inspirou seus profetas a nos dar. E nós vamos ser abençoados por isso. Eu testifico da veracidade dessas coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém.